Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e hoje eu separei para vocês várias questões comentadas e atualizadas do Detran que são bastante cobradas. Então, se você quer passar no seu exame, fica comigo até o final desse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative também o sino de notificações para que você seja notificado pelo YouTube todas as vezes que for postado um vídeo novo aqui no canal. E se você já foi reprovado ou não se sente seguro para fazer o seu exame, eu tenho aula de reforço. Então, caso você precise, é só me chamar lá no Instagram, R7Viurbana. Agora, pega o seu material e vamos às 30 questões mais cobradas na prova do Detran. Acompanha comigo. Nós já temos aqui na tela a primeira questão que diz: qual é a principal sinalização de trânsito, a principal função da sinalização de trânsito? Então, a alternativa A diz aumentar o número de multas. Alternativa B, informar e orientar os usuários da via. Alternativa C, reduzir o tempo de viagem. E alternativa D, criação de empregos no trânsito. Então, a resposta correta é a alternativa B. A sinalização de trânsito, ela serve para orientar e informar os usuários das vias quanto à sinalização de regulamentação, de advertência, qualquer tipo de sinalização, ok? Alternativa B é a correta. Vamos para a questão número 2. Qual a função dos sinais de advertência? Informação importante, advertência. Lembrando que as placas de advertência são as placas amarelas no formato quadrado. Alternativa A, indicar a proibição de manobra. Quem indica a proibição é a sinalização de regulamentação. Por esse motivo, eliminamos a alternativa A. Alternativa B, alertar sobre situações inesperadas. Alternativa C, autorizar a passagem em cruzamento. Quem autoriza ou proíbe é a sinalização de regulamentação. Eliminamos também a alternativa C. Alternativa D, indicar a velocidade máxima. Quem indica velocidade também é a sinalização de regulamentação. Então, nesse caso, a alternativa B é a alternativa correta. A sinalização de advertência, ela serve para alertar sobre situações inesperadas no trânsito, ok? Espero que você tenha acertado essa questão. E aqui nós temos um exemplo de sinalização de advertência, várias placas, como pista irregular, aclive acentuado, pista sinuosa e assim por diante. Questão número 3. Em condições de neblina espessa, qual deve ser a principal alteração no comportamento do condutor? Alternativa A, aumentar a velocidade para sair da neblina rapidamente. Esse não é um procedimento correto, aumentar a velocidade nesse caso. Então, eliminamos a alternativa A. Alternativa B, usar os faróis altos para melhorar a visibilidade. Nesse caso, não usa o farol alto, usa o farol baixo ou farol de neblina. Alternativa C, abaixar a velocidade e usar os faróis de neblina. Então, essa daqui é a alternativa correta. Vamos conferir. Exatamente, alternativa C. Vamos para a próxima. Questão 4. Qual infração é classificada como gravíssima? Vamos lá. Alternativa A diz estacionar em local proibido. Alternativa B, transitar em velocidade acima da permitida em até 50%. Em até 50% é considerado infração grave. Então, eliminamos a alternativa A e eliminamos a alternativa B. Alternativa C, dirigir sob efeito de álcool. E a alternativa D, não usar cinto de segurança. Então, neste caso, a alternativa C é a alternativa correta. Dirigir sob efeito de álcool é considerado infração gravíssima, com multa multiplicada por 10 vezes. Questão 5. Qual é a legislação sobre o uso de celulares enquanto dirigem em muitos países? Alternativa A, proibido, exceto com fones de ouvido. Alternativa B, permitido, mas apenas quando parado. Alternativa C, proibido em qualquer circunstância. E alternativa D, permitido, desde que não prejudique o trânsito. Alternativa C é a alternativa correta. O uso do celular ele é proibido
em qualquer situação, pois provoca acidente. Questão 6. O que significa quando uma luz de advertência, no caso esta luz aqui que vocês estão vendo na imagem, o que significa quando essa luz acende? Alternativa A, problema crítico que quer parada imediata, isto é, um problema crítico que requer parada imediata. Alternativa B, necessidade de manutenção ou verificação. Alternativa C, o carro está pronto para dirigir. Alternativa D, o tanque de combustível está cheio. Essa é bem tranquila, é a alternativa B, ok? Prosseguindo. 7. O que são os sinais de regulamentação? Regulamentação, palavra importante. Alternativa A, sinais que indicam perigo. Quem indica perigo são a sinalização de advertência. Alternativa B, sinais que informam normas de trânsito. Alternativa C, sinais que indicam a posição dos postos de combustível. E alternativa D, nenhuma das anteriores. Como estamos vendo aí, a alternativa correta é a alternativa B, sinais que informam normas de trânsito, pois é de regulamentação. Questão 8. O que caracteriza uma infração leve? Alternativa A, conduzir veículos sem os documentos de porte obrigatório. Alternativa B, falta de uso de cinto de segurança. Alternativa C, estacionar em local proibido. E alternativa D, o desrespeito à sinalização de trânsito. Veja bem, a alternativa correta é a alternativa A. Ela diz: conduzir os veículos sem os documentos de porte obrigatório. Interessante lembrar que conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório é diferente de conduzir o veículo sem possuir os documentos de porte obrigatório. Conduzir sem os documentos é infração leve. Conduzir sem possuir os documentos é infração gravíssima. Então, neste caso, é a alternativa A. Questão 9. Em caso de aquaplanagem, aquaplanagem é a perda do contato do pneu com o solo devido a uma fina camada de água. Qual é a melhor ação a se tomar? Alternativa A, frear bruscamente. Nada no trânsito você faz bruscamente, então eliminamos a alternativa A. Alternativa B, aumentar a velocidade. Você não deve aumentar a velocidade em caso de aquaplanagem. Alternativa C, levantar o pé do acelerador e manter o volante firme. E alternativa D, direcionar o carro para o lado oposto da pista. Alternativa C é a alternativa correta. Em caso de aquaplanagem, você vai aliviar o pé do acelerador e manter o volante firme. Questão 10. Como deve ser feita a manutenção preventiva do veículo? Alternativa A, apenas quando há algum problema? Não apenas quando há problema. Alternativa B, seguindo o cronograma indicado pelo fabricante. Alternativa C, sem qualquer regularidade? De forma alguma, tem que ter regularidade. E alternativa D, somente a cada ano, também está errado. Então, neste caso, a alternativa B é a alternativa correta, seguindo o cronograma indicado pelo fabricante, segundo o manual do fabricante. Questão 11. O que significa a sinalização vertical octogonal? Vertical octogonal é aquela placa que tem 8 lados. Alternativa A, um sinal que indica a velocidade máxima. Alternativa B, um sinal que exige que o condutor pare e observe o trânsito. Alternativa C, um sinal que dá prioridade a pedestre. E alternativa D, um sinal que alerta sobre curvas perigosas, bem tranquila. E alternativa B, um sinal que exige que o condutor pare o seu veículo e observe o veículo. É essa sinalização aqui que nós estamos vendo, que é a placa de pare, e ela tem um formato octogonal, ela tem 8 lados. Qual o significado da placa R6A? Alternativa A, permite estacionamento por até 1 hora? Não temos essa informação, então eliminamos a alternativa A. Alternativa B, é proibido estacionar em toda a extensão da via. Alternativa C, pode-se parar apenas no horário de operação do comércio. E alternativa D, é opcional estacionar na via. Bem tranquila essa questão. É proibido estacionar em toda a extensão da via.
Então, alternativa B é a alternativa correta. Existe a placa que proíbe estacionar e existe a placa que proíbe parar e estacionar. A placa que proíbe parar e estacionar, ela tem 2 tarjetas, mas não é esse o caso. Por isso, a alternativa B é a alternativa correta. Prosseguindo. Além de usar o cinto de segurança, qual é a outra medida fundamental para garantir a segurança dos passageiros, especialmente das crianças? Alternativa A. Permitir que elas utilizem os dispositivos móveis. Alternativa B. Não é necessário preocupar-se se forem jovens. Alternativa C. Usar cadeirinhas apropriadas para idade e peso. Alternativa D. Viajar apenas em terrenos urbanos. Bem tranquila. A alternativa correta é a alternativa C. Usar a cadeirinha apropriada ou dispositivo apropriado para a idade da criança e o peso da criança. Muito fácil essa questão. Questão 14. O que caracteriza o uso do celular enquanto dirige? Nós sabemos que não pode ser usado. O celular não pode ser usado. Alternativa A. É permitido se o condutor estiver atento. Alternativa B. É uma infração gravíssima. Alternativa C. É aceitável em situações de emergência. Alternativa D. Pode ser usado sem problemas em estradas vazias. Alternativa B é a alternativa correta. O uso do celular é considerado uma infração gravíssima. Prosseguindo. O que deve ser verificado na manutenção do veículo? Alternativa A. Apenas o funcionamento do motor? O motor sim, mas não apenas o funcionamento do motor. Alternativa B. Pneus, freios, luzes e níveis do fluido. Alternativa B é a alternativa correta. Esses são itens que devem ser verificados periodicamente. Questão 16. Qual das opções abaixo é considerada infração grave? Então, nós precisamos encontrar uma infração grave. Alternativa A. Não usar o cinto de segurança. Alternativa B. Dirigir falando ao celular. Como nós vimos, é uma infração gravíssima. Alternativa B. Estacionar em rodovias. Também. Alternativa D. Fazer a revisão do veículo fora do prazo. Então, a alternativa correta, como nós estamos vendo, é a alternativa A. Não usar o cinto de segurança, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é considerado uma infração grave. Prosseguindo. O que é a lei seca? Alternativa A. Proibição da venda de bebidas alcoólicas. Alternativa B. Proibição de dirigir sob efeito de álcool. Alternativa C. Proibido de consumir alimentos dentro do veículo. Alternativa D. Restrição de circulação de veículos durante a noite. Bem tranquilo. A lei seca é a proibição de dirigir sob efeito de álcool. Isto é, qualquer quantidade de álcool é proibida na direção do veículo. Questão 18. O que o motorista deve sempre ter em mente ao dirigir em condições de chuva, que é uma condição adversa? Alternativa A. Aumentar a velocidade. Ele não deve aumentar a velocidade. Eliminamos a alternativa A. Alternativa B. Aumentar a distância do veículo da frente. Alternativa C. Usar faróis altos. Alternativa D. Não mudar a maneira de dirigir. Alternativa B é a alternativa correta. Se estiver chovendo, você deve diminuir a velocidade e aumentar a distância de segmento do veículo que segue à sua frente. Questão 19. Qual é a punição para dirigir sob efeito de álcool? Como nós sabemos, não é permitido dirigir sob efeito de álcool. Nós vimos na questão anterior sobre a lei seca. Alternativa A. Multa apenas. Neste caso, dirigir alcoolizado vai ser apenas multa. Eliminamos a alternativa A. Alternativa B. Suspensão da CNH e multa. Alternativa C. Advertência verbal. E alternativa D. Nenhuma punição. Alternativa B é a alternativa correta. Suspensão do direito de dirigir ou da CNH e multa. 20. Qual é o limite de pontos na CNH? Vamos lá. Alternativa A.
10 pontos, alternativa B, 40 pontos, alternativa C, 20 pontos, alternativa D, 15 pontos. Bem tranquila essa daí. O limite de pontos na CNH são 40 pontos. Questão 21. Quais são os documentos obrigatórios para conduzir um veículo? Vamos ver? Obrigatórios, muito importante. Alternativa A, apenas o CRLV, que é Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Não apenas o CRLV, ele é obrigatório, mas não apenas ele. Alternativa A, habilitação e CRLV. Alternativa C, apenas a carteira de identidade. Não é a carteira de identidade nesse caso, é um documento de habilitação. E alternativa D, nenhuma das alternativas. Alternativa correta é a alternativa B. Para conduzir um veículo automotor, você precisa da ACC ou PPD, ainda CNH, né, que são os documentos de habilitação, e o CRLV, que é o Certificado de Registro do Veículo. Logicamente, pode ser a ACC, apenas a ACC, a PPD ou também a CNH. Não precisa ser as três, mas deve ser uma delas, ok? O documento de habilitação, não se esqueça disso. 22. Em caso de acidente, qual deve ser a primeira ação? Alternativa A, sair do veículo imediatamente. Alternativa B, chamar um amigo. Alternativa C, sinalizar o local, verificar se todos estão bem e chamar a assistência. Alternativa D, tentar mexer no veículo para afastá-lo da pista. Bem tranquila essa questão. Sinalizar o local, verificar se todos estão bem e aí sim chamar o resgate especializado. Questão 23. Para que serve a faixa horizontal e transversal? Horizontal é porque ela é feita no chão e transversal é porque ela começa em um lado da via, num bordo, e termina no outro bordo. Alternativa A, área onde os veículos podem estacionar. Alternativa B, área onde pedestres devem atravessar. Alternativa C, área destinada a ciclistas. E alternativa D, área que indica velocidade máxima. Você aí, sabe a resposta? Deixa aqui nos comentários. Vamos lá, a alternativa correta é a alternativa B, área onde os pedestres devem atravessar. Olha aí, nós temos a imagem aí, é a faixa de pedestre. Horizontal, porque ela é feita no chão. E transversal, porque ela começa num bordo e ela vai até o outro bordo. Por isso que ela é chamada de transversal. Prosseguindo. Qual deve ser a distância adequada ao seguir outro veículo? Alternativa A, 1 metro. Alternativa B, 2 metros. Alternativa C, 2 segundos em relação ao veículo da frente. Alternativa D, a mesma distância do veículo da frente. Bem tranquila essa questão. Alternativa correta é a alternativa C, que é a chamada regra dos 2 segundos. É quando você marca um ponto de referência, podendo ser uma placa ou uma árvore, e quando o veículo que segue à sua frente passar por este ponto, árvore ou a placa que você marcou, você conta 2 segundos até chegar nesse ponto de referência. É chamado de regra dos 2 segundos. Questão 25. Qual a primeira coisa a fazer ao encontrar uma vítima inconsciente? Alternativa A, chamar a família da vítima. Alternativa B, verificar se a vítima está respirando. Alternativa C, dar água à vítima. E alternativa D, tentar acordá-la balançando. Bem tranquila essa questão. O que você deve fazer é verificar se a vítima está respirando. Lembrando que esse procedimento aqui, no caso de verificar a respiração, faz parte da análise primária. 26. O que você deve fazer se avistar um ciclista na pista? Alternativa A, buzinar, fechar o espaço e seguir em frente. Não há necessidade de buzinar, a não ser que seja para alertar o ciclista. Mas nesse caso aqui ainda está falando fechar o espaço. Então você não deve fazer isso. Alternativa B, reduzir a velocidade
e manter a distância de 1 metro. Alternativa C, reduzir a velocidade e manter a distância de 1,5 metro. Alternativa D, acelerar para não ficar atrás do ciclista. Bem tranquila essa questão. É a alternativa C. Se você encontrar um ciclista, você deve manter a distância lateral de 1,5 metro. Questão 27. O que deve ser feito em caso de hemorragia? Alternativa A, estancar o sangramento com pressão. Alternativa B, aguardar ajuda e não fazer nada. Alternativa C, colocar água sobre a ferida. Alternativa D, utilizar álcool diretamente sobre a ferida. Alternativa A é a alternativa correta. Você vai estancar o sangramento fazendo pressão sobre o ferimento. Questão 28. Onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida nas vias locais, ok? Nas vias locais. Alternativa A, 30 km por hora. Alternativa B, 20 km por hora. Alternativa C, 50 km por hora. E alternativa D, 40 km por hora. Uma via local é uma rua sem saída, rua de condomínio, rua de empresa. Então, neste caso, a velocidade é baixa nas vias locais. A velocidade máxima é de 30 km por hora, alternativa A. 29. Em pequenas manobras é permitido ao condutor. Em pequenas manobras, não se esqueça disso. Alternativa A. Deixar de usar o cinto de segurança? De forma alguma. Você deve usar o cinto de segurança, inclusive nas pequenas manobras. Alternativa B. Transitar em marcha ré. Alternativa C, deixar de usar o capacete de segurança? De forma alguma. Você deve usar o capacete de segurança, assim como o cinto de segurança, em pequenas manobras também. Alternativa D, transitar com o veículo desligado? No caso da banguela, de forma alguma, também não pode. Então, a alternativa B é a alternativa correta. É permitido transitar em marcha ré desde que seja para pequenas manobras. E a direção defensiva considera a manobra de marcha ré como uma manobra de risco, por isso só é permitida em pequenas manobras. 30. Qual é a função do óleo do motor? Função do óleo do motor. Alternativa A, aumentar a velocidade. Alternativa B, lubrificar as partes móveis do motor. Alternativa C, refrigerar o motor. Quem refrigera o motor é o sistema de arrefecimento. Alternativa D, reduzir a poluição? Também está errada. Neste caso, a alternativa correta é a alternativa B. O óleo do motor ele serve para lubrificar as peças móveis do motor. Chegamos na 30ª questão com sucesso. E você gostou dessas questões? Deixe aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino de notificações e caso você precise de aulas de reforço, me chama lá no Instagram, R7Viurbana. Obrigado por ficar até aqui e te espero na próxima aula.